Olá, turma! Tudo certo aí com vocês? Espero que vocês estejam bem. Alunos, na aula de hoje vamos conferir a correção. A prof vai corrigir com vocês juntamente. Vou fazendo os cálculos para vocês verem de novo, porque é questão de repetição, de prática, e para que vocês compreendam esse método da divisão por estimativa e para facilitar também a próxima estratégia que nós vamos aprender hoje, que é a divisão com algoritmo usual. Vamos à correção? Então, peguem o caderno de atividades de vocês, no qual vocês realizaram os cálculos, e vamos corrigir. Arrumem, deem uma pausa no vídeo quando vocês precisarem arrumar, voltem de novo para ver de onde foi que a prof tirou aquele número, como que eu fiz. É bem importante esse processo, porque isso aconteceria em sala. A prof repetiria, quantas vezes for necessário. Agora vocês conseguem fazer isso pausando, dando uma pause no vídeo e também voltando à parte que vocês precisam reforçar e repetir várias vezes, ok? Vamos lá então? Confiram a correção aqui com a prof. A questão da letra A, vocês precisariam dividir 84 por 4. Então, nós começamos com aquela pergunta. 4 cabe quantas vezes dentro do número 84? Nós vamos iniciar com uma dezena, certo? Será que ele cabe 20 vezes? Se eu fazer aqui embaixo 20 vezes o número 4, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 2 é 8. Opa, o resultado deu 80. E o que eu tenho para dividir é 84. Então, eu posso utilizar o 20? Posso! Então, nós vamos utilizar o 20. Então, eu vou colocar aqui, 4 vezes o 20 é igual a 80, que foi aqui onde eu consegui multiplicar, estimei um valor e já deu super certo. Vou diminuir para verificar quanto eu ainda tenho para dividir. 4 menos o 0, 4. 8 menos o 8, 0. Então, eu ainda tenho para dividir por 4 o número 4 que sobrou aqui. Agora, vou fazer de novo essa pergunta. 4 dividido para 4. Quantas vezes o número 4 cabe dentro do número 4? Vamos multiplicar. 4 vezes o 1 é 4. Ou se eu dividir 4 balas para 4 crianças, cada uma irá receber uma bala. Então, eu vou colocar aqui 4 vezes 1, 4. Aqui eu coloco o resultado, diminuo as multiplicações, ou o resultado da multiplicação, e cheguei no final com o resto 0. Agora, eu adiciono os meus quocientes, ou seja, as minhas multiplicações. Aqui os fatores que eu acabei colocando aqui para colocar o resultado do outro lado. Então, vamos adicionar. Deixa a prof apagar para não misturar aqui os números e não confundir vocês. 20 mais 1, cheguei ao resultado 21. Então, esse daqui é o resultado final da minha divisão por estimativa. 21. Confere? Ótimo. Então, vamos para a próxima. Letra B. Preciso dividir 99 para 3. Vou começar novamente com uma dezena. Se eu começar com 10, eu sei que vai dar 30, certo? Vocês concordam comigo? Porque 3 vezes 10 é 30. Então, eu vou começar com 20. 20 vezes 10 é 60. Posso começar? Posso. Aliás, 20 vezes 3 é 60, né? Vou começar, então, com essa estimativa. Eu vou imaginar que o 3 caberá 20 vezes dentro desse número. E ele vai caber. Só que vai sobrar unidades para dividir. Porque 3 vezes 20 é 60. Eu vou diminuir agora para verificar o quanto ainda falta para mim dividir. 9 menos 0 é 9. 9 menos 6 é 3. Ainda sobrou 39. Eu preciso dividir 39 balas entre 3 crianças. Ou
Quantas vezes o número 3 caberá dentro do 39? Será que ele vai caber 10 vezes? Se eu colocar aqui 3 vezes 10, o resultado será 30. Não vai ultrapassar 39. Então, eu vou utilizar 3 vezes o 10 é igual a 30. Vamos diminuir agora para verificar quanto ainda falta para dividir. 9 menos 0, 9 de novo. 3 menos o 3, 0. Mas ainda não finalizou o meu cálculo, porque eu ainda tenho para dividir 9 unidades. E quantas vezes o número 3 cabe dentro do número 9? Vamos para a tabuada do 3? 3 vezes uma vez, 3. 3 vezes duas vezes, 6. 3 vezes 3, 9. Então, eu sei que o número 3 cabe 3 vezes dentro do número 9. Porque 3 vezes 3 é 9. E agora, vou diminuir novamente. 9 menos 9, 0. 0 menos 0, 0. Como fechou o resto em 0, 0, meu cálculo terminou. O que eu não posso esquecer é que eu tenho que adicionar os quocientes, que são esses números aqui. 20 mais 10 mais 3. 0 mais 0 mais 3, 3. 2 mais 1, 3. Então, chegamos ao resultado que o meu cálculo tem o resultado, ou o quociente dessa divisão é 33, ok? Bora lá, então. Vamos para a próxima. 75 dividido por 5. Quantas vezes o número 5 cabe dentro do 75? Vamos estimar que ele caiba 20 vezes? Vamos conferir aqui para ver se vai dar para a gente utilizar. 20 vezes o 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Dá para utilizar, turma? Não. 20 ou duas dezenas não é possível. Então, eu terei que começar com uma dezena apenas, certo? Então, vamos lá. Vou utilizar, então, uma dezena e vou multiplicar 5 vezes o número 10 é igual a 50. Agora, eu vou diminuir para verificar quanto ainda tenho para dividir. 5 menos 0, 5. 7 menos 5, 2. Sobrou para dividir 25. Quantas vezes o número 5 cabe dentro do 25? Uma vez? 5 vezes 1, 5. 2. 5 vezes 2, 10. Não dá. Ainda sobra muito. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5. 5 vezes o número 5 cabe dentro do 25? Exato! Então, chegamos à conclusão que o número 5 cabe 5 vezes dentro do 25. Por quê? 5 vezes 5 é igual a 25. E agora, nós diminuímos novamente para verificar se ainda temos números para dividir. 5 menos 5, 0. 2 menos 2, 0. Não temos, finalizamos o cálculo. Só que não podemos esquecer de adicionar os resultados aqui. 10 mais 5 é 15. Chegamos assim, então, ao valor final, ou seja, ao resultado do nosso cálculo de 75 dividido por 5 com estimativa. Ok, turma? Perfeito. Então, vamos para a próxima. 66 dividido por 6. Podemos estimar que o 6 cabe 10 vezes dentro do 66? Vocês concordam comigo? Se a prof colocar 20 vezes, duas dezenas, já vai ultrapassar. Por quê? 6 vezes 2 é 12, então o resultado vai dar 120, ultrapassa muito o valor que eu tenho para dividir. Então, eu vou utilizar uma dezena só. 6 vezes o número 10 é igual a 60. Diminui para verificar o quanto ainda irá sobrar para dividir. 6 menos 0, 6. 6 menos 6, 0. Sobrou 6 unidades para dividirmos entre 6 crianças. Ou,
Quantas vezes o número 6 cabe dentro do número 6? Uma vez. 1 vezes 6 é 6. Então, eu vou colocar aqui. 6 vezes o 1 é 6. Ou quantas vezes ele coube? Uma vez. Certo? E aí, eu vou aqui para diminuir, para verificar quantos números ainda tenho para dividir, ou a quantidade. 6 menos 6, 0. 0 menos nada, 0. Somo os meus resultados. Opa! Fugi um pouquinho aqui da linha, né? Vou somar os resultados, então. 10 mais 1 é igual a 11. Então, eu sei que se eu dividir 66 pirulitos entre 6 crianças, cada uma irá receber 11 pirulitos. Muito bem. E a próxima? 64 dividido por 8. Vamos lá, então. Quantas vezes o número 8 cabe dentro do 64? Será que ele vai caber uma dezena? Vamos conferir? 8 vezes 10 é quanto? Será que ele cabe 10 vezes? 8 vezes 10 é 80. Ultrapassou. Então, eu não vou poder utilizar uma dezena. Eu vou ter que olhar na multiplicação ou na tabuada do 8 quantas vezes eu poderei utilizar. Então, eu vou lá. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Ainda é um número muito pequeno. 8 vezes 5. 8 vezes 5, eu sei que é 40, certo? 8 vezes 5, 40. Ainda falta muito para chegar no 64. Então, vamos para a próxima. 8 vezes 6 é 48. Ainda falta. 8 vezes 7. 8 vezes 7 é 56. Está próximo, mas vamos ver se o próximo número ultrapassa ou se ele chega mais perto ainda. 8 vezes 8. Quanto que é 8 vezes 8, turma? É 64. Encontramos o número exato que estamos procurando. Ou seja, o 8 cabe 8 vezes dentro do 64. Então, eu já posso utilizar ele aqui. 8 vezes o 8 é 64. 4 menos 4, 0. 6 menos 6, 0. Finalizei o meu cálculo. Mas, prof, você não precisa adicionar? Nesse caso, não precisamos adicionar, pois não temos mais um número, não iniciamos a estimativa com dezena. Nós estimamos e verificamos na tabuada um número mais próximo e encontramos um número exato, que é o 64. E sabendo disso, o 8 vezes o 8 é 64. Então, o 8 caberá 8 vezes dentro do 64. Ok? Essa é um pouquinho diferente do que nós já estávamos fazendo. Letra F, 78 dividido por 7. Conseguimos estimar que o 7 irá caber 10 vezes dentro do 78? Vocês concordam com a prof? Então, vamos multiplicar. 7 vezes 10 é quanto? 70, certo? Vamos diminuir para verificar quanto ainda temos para dividir. 8 menos 0, 8. 7 menos 7, nada. Sobrou 8 unidades. Quantas vezes o número 7 cabe dentro do 8? 2 vezes? Não. 7 vezes 2 é 16. 7 vezes 2 é 14, certo? Não cabe. 8 é muito menos. Uma vez? Uma vez, então. 7 vezes 1 é 7. Vou diminuir. 8 menos 7, 1. Sobrou aqui 0. Ah, prof, mas agora não terminamos o cálculo, ele nunca vai ter fim? Como nós estamos aprendendo, terminou. Por quê? Vou explicar para vocês por que o cálculo terminou. Porque o número 1, ou seja, o resto do meu cálculo é 1. O número 7 cabe dentro do número 1? Não. Então, quando isso acontecer, quer dizer que o seu cálculo finalizou. A mesma coisa acontece quando é 0.
O 8 cabe alguma vez dentro do 0? Não. Então, terminou o cálculo. Assim também como o número 1, se fosse o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Finalizaria o cálculo de vocês sobrando o 1, que esse é o resto. Então, como aqui no caso é o 1, finalizou. E agora nós adicionamos aqui os quocientes. 0 mais 1, 1. 1 mais nada, 1. E com o resto, 1. Esse é o resultado do meu cálculo. Resultado 11, com o resto, 1. Ok, turma? Vamos para o próximo. Letra G. 88 dividido por 2. Vamos estimar que o 2 cabe 20 vezes dentro do 88? Vamos lá, então. 20 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 40. Podemos utilizar? Podemos. Vamos lá, então. 20 vezes o 2, 20 vezes 2 é igual a 40. Eu posso utilizar porque o 40 é menor que o 88, o número que eu tenho para dividir. Diminuindo, então, 8 menos o 0 sobrará 8. 8 menos 4 sobrará 4. Eu ainda tenho 48 para dividir. Eu estimei aqui, para fazer o primeiro cálculo, por 20, que o 2 caberia 20 vezes dentro do 88, e deu 40. Posso utilizar novamente duas dezenas, porque eu estimo que o 2 caiba mais 20 vezes dentro do 48, porque o resultado é 40. Então, nós vamos utilizar novamente essa dezena. 2 vezes o 20 é igual a 40. E vamos diminuir para verificar o quanto irá sobrar. 8 menos 0, 8. 4 menos 4, 0. Ainda sobrou 8 unidades. Quantas vezes o número 2 cabe dentro do número 8? Pensa lá. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Então, eu vou colocar aqui. 2 vezes o 4 é 8. E vou diminuir. 8 menos 8, 0. E 0 menos nada, 0. Finalizou com o resto 0. E agora eu adiciono os meus quocientes. 0 mais 0 mais 4, 4. 2 mais 2, 4. Resultado da minha divisão é 44. É importante que quando vocês colocam os resultados aqui, os quocientes, as multiplicações, vocês colocam unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, para que seja possível vocês contabilizarem elas corretamente, ou seja, adicionar. Se você colocar o 4, que é uma unidade lá na dezena, vai somar como uma dezena. Aí o teu cálculo vai dar errado, por mais que vocês tenha feito ele correto, mas a soma dos quocientes vai dar errado, tá, turma? Prestem bastante atenção. 99 dividido por 9. Vamos estimar que caberá 10 vezes? O 9 vai caber 10 vezes dentro do 99. 9 vezes 10 é 90. Então, vamos diminuir. 9 menos 0, 9. E 9 menos 9, 0. Sobrou 9 unidades. Quantas vezes o 9 cabe dentro do 9? Uma vez. E 9 vezes o 1 é 9. Então, vamos diminuir. 9 menos 9, 0. 0 menos 0, 0. E agora, somamos os quocientes. 10 mais 1 é igual a 11. Ou seja, o resultado da minha divisão de 99 por 9 é 11. Ok? Vamos para o próximo e último cálculo. 86 dividido por 4. Quantas vezes o número 4 cabe dentro do 86? Vamos estimar que ele caberá 2 vezes, ou seja, aliás, 20 vezes, para colocarmos duas dezenas. 20 vezes o número 4, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 2, 8, é 80. Aqui nós temos o 86, ultrapassa 6 unidades, então nós podemos utilizar? Podemos. Então, nós vamos começar com a estimativa de 20, e vamos multiplicar então. 4 vezes o 20 é igual a 80. 6 menos 0, 6. 8 menos 8, 0. Sobrou 6. Quantas vezes o número 4 caberá dentro do número 6? Vamos para a multiplicação.
4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 2 vezes já vai ultrapassar, porque 4 vezes 2 é 8, e aqui eu tenho só 6. Então, eu terei que utilizar uma vez só. O 4 caberá uma vez, apenas dentro do número 6. 4 vezes o 1 é 4. Aí eu vou diminuir. 6 menos 4 sobra 2. 0 menos 0, 0. Vou somar os quocientes. Por quê? Já finalizei? Sim, mas ainda tem um número aqui, prof. Lembra que a prof falou no outro cálculo. Se o resto não couber mais nenhuma vez o teu divisor, ou o número que você está dividindo, for menor, esse resto, não dá mais para fazer a divisão. Ou seja, ele não cabe nenhuma vez mais no resto. Então, se fosse 3, se fosse 1, também teria terminado. E se fosse 5, aí nós iríamos continuar, porque o 4 cabe mais uma vez dentro do 5. Mas como é 2, nenhuma vez ele cabe, então finalizamos. 0 menos 0 mais 1, 1. 2 mais nada, 2. Então, o nosso resultado é 21, ok? Muito bem. Ufa! Muito cálculo, né, gente? Vamos para a próxima, então? O próximo conteúdo que a gente vai começar hoje, gente, é algoritmo usual da divisão. A prof já ia dizer multiplicação. Vamos lá, então. Algoritmo usual da divisão. A Rita, ela tem 56 pingentes e quer fazer colares com 4 pingentes em cada um. Quantos colares ela poderá fazer? Então, a Rita organizou seu cálculo assim, 56 dividido por 4. E ela colocou aqui em cima o valor posicional. O 5 é uma dezena e o 6 uma unidade. E aí ela pensou, vou fazer a divisão de 56 por 4 e representá-la na chave, que é esse símbolo aqui, ok, turma? Então, veja como podemos efetuar essa divisão com o algoritmo usual. O que quer dizer o algoritmo usual? Até agora, nós estávamos vendo a divisão por estimativa, certo? Aonde nós estimávamos o valor inteiro. Quantas vezes o número cabia dentro do valor inteiro? No caso, quantas vezes o número 4 caberia dentro do 56, certo? Nós pegávamos a dezena toda. Agora, nós vamos começar a fazer diferente. Tem outra estratégia. Nós vamos primeiro dividir as dezenas e depois as unidades, certo? Então, vamos lá. Dividimos 5 dezenas por 4. Obtemos uma dezena e resta uma dezena. Ou seja, ela verificou quantas vezes o número 5 somente caberia dentro do número 4. E ela constatou que cabe uma vez, porque 1 vezes o 4 é 4. Então, ela colocou o resultado aqui, multiplicação aqui, e depois diminuiu, como nós estávamos fazendo antes, porque sobrou uma dezena. Depois, uma dezena e 6 unidades. Mas de onde esse 6, prof? Ela baixou o 6. Porque uma dezena, ou 1 somente, não foi possível dividir. Então, ela abaixa o número 6, certo? 1 não dá para dividir para 4. O 4 não cabe nenhuma vez dentro do 1. Então, ela baixa o número 6, porque aí formou, assim, uma dezena, que é 16. Uma dezena mais 6 unidades. Agora sim, o 16 é possível dividir para 4, porque ele é maior que o número 4. Quantas vezes ela conseguiu? Dividiu 16 unidades por 4 e obteve 4 unidades. Por quê? 4 vezes o número 4 é igual a 16. Aí ela colocou o resultado aqui e depois diminuiu para verificar os restos. Então, sobraram 0. Ou seja, a resposta para ela é 16 colares. Ela poderá fazer, aliás, 16 não, desculpa, gente, 14 colares, que é o resultado que fica embaixo da chave. Ok? Vamos verificar um exemplo aqui com a prof, então? Vamos lá. Com o algoritmo usual, eu tenho aqui para dividir 24. O que nós vamos dividir? 24 lápis
entre dois penais, dois estojos, como vocês queiram chamar, certo? E nós vamos utilizar o algoritmo usual. Então, é bem importante que vocês sempre coloquem aqui o valor posicional de cada número. O 2 é dezena, o 4 é unidade, certo? Então, nós vamos começar pela dezena, assim como começou a Rita. Quantas vezes o número 2 cabe dentro do número 2? 2 vezes quanto é 2? Então, lá na tabuada do 2, eu vou pesquisar. 2 vezes 1, 2. Opa, já encontrei. Eu sei que 2 vezes o número 1 é 2. Ou 1 vezes o 2 é 2. Então, eu vou colocar a multiplicação aqui. 2 vezes 1 é 2. E vou diminuir também, como eu estava fazendo do outro cálculo. 2 menos 2 é 0. 0 não dá para dividir para 2. Então, eu vou fazer o quê? Vou abaixar o número 4, que é a unidade, porque a dezena eu já dividi. Dá uma dezena para cada um, mas eu ainda preciso saber quantas unidades cada um receberá. 4 dividido para 2, ou seja, quantas vezes o número 2 cabe dentro do 4? Vou pesquisar na tabuada. 2 vezes 1 é 2? Não. 2 vezes 2 é 4. Eu descobri, então, que o número 2 cabe 2 vezes dentro do número 4, porque 2 vezes o 2 é 4. E agora eu diminuo também. 4 menos 4, 0. 0 menos 0, 0. Eu descobri, então, que 24 dividido por 4 é 12. Para saber e orientar vocês também, é importante que vocês coloquem aqui. O 1 equivale à divisão das dezenas e o 2 equivale à divisão das unidades. Ok? Vamos ver mais um exemplo para vocês conseguirem fazer sozinhos depois? Vamos lá. Vou pegar agora 63 dividido por 3, ok? Vamos dividir com o algoritmo usual. Vamos lá? Então, aqui eu coloco a dezena e unidade. Aqui eu também posso colocar dezena e unidade. Aqui vai o número da dezena, a divisão, o quociente das dezenas que eu irei dividir. Aqui será o número das unidades, tá? Então, começamos sempre pela dezena, porque agora é só um de cada vez. Vamos dividir as dezenas. 6 dezenas dividido para 3, ou quantas vezes o número 3 cabe dentro do 6? Uma vez? Não. 3 vezes 1 é 3, ainda vai sobrar a dezena. 3 vezes 2, será que é 2 vezes? 3 vezes 2 é 6. Isso, o 3 cabe 2 vezes dentro do 6. Então, eu sei que 3 vezes o 2 é 6. E vou diminuir as dezenas, então. 6 menos 6, 0. Ok, dividi as dezenas. E agora eu preciso dividir as unidades. Então, eu vou baixar a unidade para dividir ela também. E o 3? Quantas vezes cabe dentro do número 3? Eu já sei, uma vez. Então, 3 vezes o 1 é 3. E agora eu vou diminuir novamente. 3 menos 3, 0. 0 menos 0, 0. Ok? Conseguiram compreender? É no mesmo método que nós estávamos fazendo, só que não com estimativas. E agora nós vamos dividir primeiro as dezenas, depois as unidades. E não é preciso estimar uma dezena inteira. Agora nós vamos no local exato e utilizando a tabuada. Vocês viram como a gente utiliza bastante a tabuada nessa divisão, né, gente? Então, vocês farão agora as atividades. Primeiro respondam aqui. E se a quantidade de pingentes fossem 6? Quantos colares poderiam ser feitos? Sobrariam pingentes? Quantos? Então, tem a questão das sobras. Ela disse que não é possível dividir 5 dezenas por 6. Por quê? Como que você vai dividir 5 dezenas para 6? Mas, o que ela fez? Ela juntou. Então, quando não é possível dividir uma dezena, ou a dezena for menor do que o teu dividendo, porque aí não é possível, nós vamos fazer o quê? Vamos juntar. Vai formar uma dezena inteira, e mais a unidade que se juntou. Então, formou o número 56. 6 vezes quanto é 56, ou chega próximo desse valor?
Ou quantas vezes o número 6 cabe dentro do 56. Então, vocês vão consultar a tabuada de novo. 6 vezes 1, 6, não. E vão fazendo multiplicação até chegar a uma multiplicação cujo resultado chegue próximo a esse valor ou o valor exato. No caso aqui, não tinha exato, mas o mais próximo era o 54. E 6 vezes 9 era 54. Diminui, como a gente sempre faz, sobraram 2 unidades. Então, poderiam ser feitos 9 colares e sobrariam 2 pingentes. Esse foi o exemplo da Rita, então. Esse cálculo não houve sobra e foi possível dividirmos 5 dezenas para 4, só que aqui não foi possível dividir 5 dezenas para 6, porque como que nós iríamos dividir 5 dezenas para 6 crianças? Não dá. Então, por isso juntou-se junto com a unidade para formar o número 56. Ok, turma? Os termos da divisão, para vocês entenderem. Nós temos aqui o dividendo, que nós chamamos ele de dividendo, que é o número do qual, ou o valor, ou a quantidade que eu tenho para dividir. O 6, que é o divisor, que é a quantidade de caixas, a quantidade de crianças, para a qual eu vou dividir esse valor, que é o dividendo. O resultado é o quociente e o resto é o que sobra aqui embaixo depois da subtração. Ok? Deixei uma música no slide de hoje para vocês saberem e gravarem melhor os termos da divisão, então. Dividendo, divisor, quociente e resto. Agora, vocês vão identificar aqui quais são cada um deles dessa divisão. De 56, 14, 4 e 14. Ok, turma? Vocês farão, então, as atividades que estão propostas no livro e que a prof. Deixou registrado aí nos slides para vocês realizarem. Um super beijo para vocês, pratiquem muito a divisão e estudem muito a tabuada também. É preciso, tá, turma? Precisa saber a tabuada muito bem para que vocês consigam ir bem também na divisão, ok? Um beijo, se cuidem e até a próxima!